Boa noite a todos, aos meus alunos das Faculdades Integradas Pitágoras. O tema da nossa pequena aula hoje é lançamento tributário. O tema se encontra descrito no capítulo 2 do Código Tributário Nacional, na seção 1, artigo 142. E o artigo 142 prevê que compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Perfeito? Então, de antemão, a gente já detecta alguns núcleos temáticos importantes, ou seja, para se cobrar o crédito tributário, é necessário, preliminarmente, um procedimento para quantificar esse tributo, identificar quem é o sujeito passivo, e se porventura houver algum descumprimento da legislação, parte essa que é um pouquinho criticada pela doutrina, propor aplicações de penalidades cabíveis. Nós devemos nos lembrar que, antes de falar de lançamento, nós temos que falar um pouquinho sobre a obrigação tributária e sobre, obviamente, o nascimento da obrigação tributária. Perfeito? E vocês têm que se lembrar que há pouco tempo nós trabalhamos com o tema referente à obrigação tributária e o parágrafo 1º do artigo 113 do Código é claro ao estabelecer que a obrigação principal, que é a obrigação de pagamento, surge com a ocorrência do fato gerador. Perfeito? Então, o caminho que a gente tem é, em primeiro lugar, verificar a ocorrência do fato gerador, realizado o fato gerador conforme descrito na norma, nasce a obrigação enquanto relação jurídica, tem sujeito ativo, sujeito passivo, e depois de nascida essa obrigação, obviamente ela tem um objeto, que é a prestação. Por isso que o tributo é chamado de prestação pelo Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º. Ao chamarmos o tributo de prestação, nós damos a entender que ele é o objeto de uma obrigação. Qual obrigação? A obrigação tributária. E qual que é o objeto da obrigação tributária? Essa prestação. Eu só tenho obrigação se existir uma prestação como seu objeto. Não existe obrigação sem objeto. E o tributo é entendido como a prestação mais relevante, que é a prestação de dar dinheiro ao Estado. Só que essa prestação, ou crédito tributário, ele nasce como um direito de crédito. E ainda com a carga muito grande de indeterminação, pode estar submetido a condições, o procedimento de quantificação depender de uma conduta futura do contribuinte ou do próprio fisco, um ajuste, né, desse montante a pagar, e até, como o próprio artigo 142 diz, dependendo ainda da gente identificar quem são os sujeitos passivos, ou é o sujeito passivo dessa relação jurídica. E é por isso que entre o efetivo pagamento correto e a realização do fato gerador, algo vai permear essa relação de forma a permitir que esse tributo seja cobrado, ou que esse crédito seja adimplido, ou que essa prestação seja realizada de forma adequada ou possa ser exigida pelo fisco. E esse procedimento, ou esse ato, ou essa situação se chama lançamento tributário, certo? Os italianos definem muito bem o lançamento, quando o chamam de acertamento, ou accertamento, ao dizer que quando esse direito de crédito nasce, ele ainda tem uma alta carga de indeterminação, ele tem que ser conformado, tem que ser ajustado em sua dimensão quantitativa. E é justamente para isso que o lançamento serve. Nós temos que nos lembrar que lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, no seu final, existe uma expressão muito interessante que aponta para a situação onde o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, isso significa que, além da previsão abstrata da norma tributária, você tem todo um fenômeno que vai ocorrer, uma série de fenômenos ligados à cobrança, ou à parte de concretização da norma de tributação, e que é levada a cabo por autoridades administrativas, não por legisladores.
E aí, nesse processo de cobrança do tributo, é que o braço armado do Estado funciona. É aí que nós vemos o poder de polícia do Estado, é aí que nós vemos o direito de império do Estado sendo utilizado de forma a obrigar cada um de nós ao pagamento dos tributos. Perfeito? Então, sabemos também e aprendemos em direito administrativo que a administração pública pode, através da sua imperatividade, da autoexecutoriedade de seus atos, impor, em função do direito de império, a prática de determinados atos a particulares. Ou a administração também pode realizar atos que são dotados de uma presunção de legitimidade, que é transitória ou é precária, e para que nós tenhamos uma atuação da administração efetivamente legítima, nós teríamos que fazer com que essa conduta, ou esse ato da administração pública, passe por um devido processo legal, onde sejam asseguradas todas as garantias processuais e constitucionais previstas na nossa legislação. E aí nós vamos ter contraditório, ampla defesa, a busca da verdade real, motivação, legalidade, impessoalidade e uma série de outros princípios que vão ocorrer para esse fenômeno chamado lançamento. Perfeito? Então, nós temos que ter em mente que o fisco não pode arbitrariamente nem instituir, nem exigir tributos de nós, sem que isso seja permeado, tanto abstratamente, por um devido processo legislativo, quanto por um devido processo legal de cobrança. E essa é a função primordial do lançamento, dar legitimidade a todo procedimento de cobrança tributária levado a cabo pelo fisco.